Olá, queridos amigos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Estamos dando início. Boa noite, meu querido amigo Ari, espero que você esteja nos ouvindo. Boa noite, Débora, seja bem-vinda, gratidão pela presença de vocês. E estamos aqui, caminhando para a reta final deste livro, capítulo 76, Plano de Voo. Plano de voo, vamos fixar aqui o comentário. Vamos fixar o comentário aqui. Fixado o comentário, não fixou. Vamos ver se eu consigo fixá-lo agora. Agora sim. Fixado, bora lá, Capítulo 76, Plano de Voo. E deixa eu mandar alguns aviõezinhos. Rapidamente. O capítulo é meio grande hoje, viu? Agora que eu vi que ele é grande. A gente já deixa para abrir na hora, E vamos lá, devagar sempre. Vamos lá. Devagarinho a gente manda para os nossos amigos que estão nos acompanhando normalmente pelas nossas lives. A gente falou, para vocês, deixar registrado novamente que no dia 10 de agosto, teremos o sorteio de um livro com a nossa amiga Luciane Figueiredo, do Rio de Janeiro. A Lu que nos presenteou com este livro aqui, Levantar e Seguir. Nós vamos fazer o sorteio de um outro livro, evidentemente não este, Mas vamos fazer um sorteio de um outro livro para um de vocês aí que estão sempre nos acompanhando nas nossas lives, Mais dois. Pronto, tá bom. Opa, tá devagar, tá duro para mandar. Acho que foi agora. Acho que foi. Boa noite, Nádia, seja bem-vinda. Silvia, boa noite a você. O que aconteceu aqui com a minha imagem? Ixi, o que aconteceu? Deixa eu entrar aqui no meu perfil particular que sumiu a minha imagem aqui. Deixa eu ver se está fluindo. Boa noite com Jesus, meu amigo Wilton. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eita, não é aqui não. Vamos ver o que aconteceu com a imagem. Dona Áurea, boa noite, seja bem-vinda. Sumiu a minha imagem. Não, estou me vendo aqui. Pelo menos acredito que está normal para vocês. Boa noite, Will. Seja bem-vindo. A imagem está aqui. Aqui só na minha tela que está meio estranha, mas eu não vou mexer no celular, que eu fui mandar os aviõezinhos e deu esse bug aí. Mas, vamos em frente. Lembrando a vocês que estão sempre nos acompanhando nas nossas lives, que no dia 10 de agosto, vamos fazer o encerramento deste livro aqui, Levantar e Seguir, capítulo 80. Hoje estamos no capítulo 78. E vamos fazer o quê? Fazer um sorteio de um livro para um de vocês que nos acompanha nas nossas lives. Então, não saberemos para quem vai. Não é aquele sorteio aberto que a gente faz para muitas pessoas. É um sorteio... Obrigado, Wilton. Obrigado aí, meu amigo. É um sorteio mais privativo, mas vai ser para um de vocês. E é uma alegria muito grande dividir esse espaço com vocês. Gostaria também de convidá-los, aqueles que tiverem disponibilidade, amanhã, 21h30, eu vou fazer uma palestra virtual pelo perfil de Mensagens Consoladoras, pelo YouTube de Mensagens Consoladoras, aí de São Paulo, os nossos amigos aí de São Paulo, que eles
sempre nos convidam para a gente fazer essa palestra ocasionalmente. Então amanhã nós vamos falar sobre um tema muito tocante, o homem de bem. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Então, o homem de bem nós vamos conversar amanhã. E eu achei uma coisa interessante que semana passada a Martiele, a nossa querida amiga de Dores de Campos, ela fez uma palestra pela Fraternidade Espírita Irmã Maria, aí de São Paulo, virtual. E o tema que ela escolheu, sem conversar com ela, também foi o homem de bem. Falei, nossa, as coincidências não é por acaso, né? Não são por acaso as coincidências. E realmente a gente fica acertando realmente que a espiritualidade está sempre cuidando de nós, né? As intuições vêm das mais diversas formas, e aí Martiele falando de o homem de bem, e amanhã estaremos falando também do homem de bem. Então, eu vou disponibilizar o link depois no nosso Instagram, para que vocês possam clicar 21h30 até as 10h30, né? Das 9h30 às 10h30 é o tempo da nossa palestra. Não vamos falar exatamente 1 hora, mas o projeto dura normalmente 1 hora de nosso bate-papo. Bom, vamos ver o que o De Luca nos traz do plano de voo. O que ele vem dizer para nós? Ele traz, primeiramente, uma frase do livro O Dom da Mudança, da editora Prumo, de Marianne Williamson, e diz assim: quem de nós consegue ser, durante as 24 horas do dia, aquela pessoa centrada no amor, bem posicionado e generosa? Ninguém, mas estamos aqui neste planeta para aprender a ser assim. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Olha só, então a Mariane nos faz essa indagação. A indagação que a Mariane nos faz é assim: quem de nós consegue ser, durante as 24 horas do dia, aquela pessoa centrada no amor, bem posicionada e generosa? E ela conclui dizendo que ninguém, mas nós estamos aqui neste planeta para aprender a sermos assim. Esta realmente é a nossa missão neste planeta, né? Sermos centrados no amor e bem posicionado e generoso, né? Trazer esses sentimentos. É um trabalho difícil, né? Que a gente fala, não é um trabalho fácil, mas é a perseverança que nos leva. Gleison, boa noite, meu amigo, Samurai Espírita, seja bem-vindo. E ele vai fazer uma referência ao capítulo anterior, que nós conversamos, que era Quem nos dirige. Ele fala assim: ao ler o capítulo anterior, leia se ainda não fez, mas nós já fizemos semana passada, né? É provável que tenha surgido uma dúvida a respeito de que maneira podemos estar conscientes da escolha do diretor do filme da nossa vida. Lembra que ele trouxe: Luciane, querida, boa noite, seja bem-vinda. Que bom, você já está de volta. Precisamos saber as novidades. Regina, boa noite, querida, seja bem-vinda, você também. Bom, semana passada, então, o que o De Luca nos trouxe? Ele nos trouxe a mensagem 75, Quem nos dirige. E quem nos dirige, ele colocou que nós tínhamos 2 diretores. O amor, né? E o ego. O amor e o ego. Então, nessa dicotomia que ele nos apresentou, ele vem trazer para nós novamente uma reflexão vinculada ao capítulo da semana passada. Então, quem não pôde estar conosco na semana passada, recomendo, né, que entre lá ou no nosso Instagram, que está salvo, ou então no nosso canal do YouTube, que está lá salvo também. E ele fala assim, que então, ao ler o capítulo anterior, é provável que tenha surgido uma dúvida a respeito de que maneira poderemos estar mais conscientes da escolha do diretor do filme da nossa vida. Muitas vezes, ligados no piloto automático, não refletimos sobre as escolhas que temos feito. Tampouco temos um plano de voo que nos permita saber aonde queremos chegar e qual o melhor roteiro a seguir.
Para evitar o piloto automático, o que nos leva a uma quase inconsciência dos nossos atos, a prática do autoconhecimento é o grande remédio. Atribui-se a Sócrates o seguinte conselho: a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Refletir sobre a nossa vida implica refletir sobre o que temos feito dela, para onde a estamos levando e por que estamos agindo assim. Bom, vou fazer uma pausa aqui, que como o texto é grande, merece essa interrupção do texto. Ele coloca, então, que nós, muitas vezes, não conseguimos saber quem realmente é o diretor da nossa vida, porque levamos, muitas vezes, a nossa vida no automático. O que é levar a vida no automático? É viver por viver um dia após o outro, sem prestar atenção nos menores detalhes da nossa vida. E deixamos que a nossa vida passe mais ou menos numa situação sem controle. Vivendo por viver, dia após dia, sem fazer a reflexão, sem analisar os momentos que estamos passando. E ele fala que é muito importante evitarmos o piloto automático, o piloto automático nos leva praticamente a uma quase inconsciência dos nossos atos. É mais ou menos uma referência quando nós estamos aprendendo a dirigir. Quando nós estamos aprendendo a dirigir, que nós ficamos um pouco perdidos com tantas situações que temos que tomar controle. Por exemplo, os pedais, né, os pedais que tem embaixo, né, o acelerador, o freio e os carros antigos, a embreagem, o freio de mão, a direção, os retrovisores, uma série de situações, o câmbio também, evidentemente, e isso a gente fica meio que perdido. Porém, quando a gente vai adquirindo o estado de consciência mais apurado, o que vai acontecendo? A gente vai vivendo no automático. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Vivendo no automático, a gente já dirige e nem presta muito atenção. E pior, né, que a gente sempre comenta, muitas pessoas falando no celular, ou pior ainda, digitando no celular, né, enquanto está dirigindo. Questões desse tipo mostram uma referência muito próxima do que o De Luca vem nos colocar de viver a vida no automático. É viver sem prestar atenção nos detalhes, sem prestar atenção nas nossas ações e nas nossas reações frente à vida. E ele coloca para a gente também que é importantíssimo buscar o autoconhecimento. Claro que tem aquela frase atribuída a Sócrates, conhece-te a ti mesmo, que o De Luca trouxe de uma forma, de uma outra frase, né, um conselho de Sócrates que diz que a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. A vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Precisamos refletir sobre o nosso dia, sobre a nossa relação com as demais pessoas, para que a vida tenha um significado melhor, para que a vida tenha um significado mais consciente da nossa existência. E a gente não pode trabalhar naquela música, né? Deixa a vida nos levar, vida leva eu, que não é por aí, né? E o De Luca vai dizer para nós assim, que de acordo com as reflexões do capítulo anterior, precisamos tomar consciência se estamos entregando a nossa vida mais ao diretor do ego ou mais ao diretor amor. Tenho para mim que a conclusão será que os dois diretores estão atuando, cada um assumindo o controle de determinada situação. Embora a atuação do ego seja predominante, o autoconhecimento deve ser, então, de nos conduzir ao exame dos momentos em que cada diretor surge das nossas entranhas e assume a direção dos nossos atos.
Ele está dizendo que realmente, né, como ele já falou no capítulo anterior, que nós temos realmente dois diretores. Só que nós precisamos tomar consciência. Por quê? Não que o ego seja mau, mas o ego adoecido na figura do egoísmo é que se torna mal. O Gleison dizendo, a vida deve ser conquista sempre e de novo, né? Deve ser uma conquista diária. Concordo com você, Gleison. Então vejam como que é importante prestarmos atenção em que momento que os nossos diretores estão atuando. Claro que a gente não vai conseguir apenas que o diretor amor se faça presente, dirigindo todos os nossos atos. Porém, o que acaba acontecendo é que nós não percebemos muitas vezes quando o ego adoecido, o egoísmo, vem falar mais alto. E o egoísmo acontece muitas vezes nas menores coisas que a gente não parar e prestar atenção, vai passar desapercebido. Vai passar desapercebido porque a gente acha que é normal determinadas atitudes, determinados comportamentos. Então, refletirmos sobre as nossas reações frente às adversidades da vida, ela é fundamental. É claro que a gente não vai conseguir ser 100% amor, o diretor 100% amor presente na nossa vida, mas nós podemos e devemos sim prestar atenção quando um entra e quando o outro entra. O Gleison dizendo, é preciso sempre tentar talvez alguma coisa muito nova que possa nos acontecer. Eu não entendi, Gleison, acho que se atentar deve ser, né? Talvez alguma coisa muito nova que sempre nos acontece, acho que é coisa do tipo. Então, refletirmos nessa situação é fundamental. É fundamental para que a gente consiga trabalhar o nosso crescimento espiritual. O De Luca vai dizendo o que também para nós? Que à medida que nos tornamos conscientes das escolhas que temos feito e das razões pelas quais deixamos que um ou outro diretor atue, naturalmente vamos tendo mais controle na escolha de posturas que estejam alinhadas com o nosso propósito de vida. Então vejam, é importante que a gente, conforme a gente vai tomando consciência, por isso que eu falo que também a questão 919 do Livro dos Espíritos sempre vem a calhar. Aquele exame de consciência que a gente deve fazer no final do dia. Prestar atenção nas menores situações que nós passamos. O que eu fiz hoje pelas primeiras horas do dia? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Tal pessoa falou para mim de um jeito, eu gostei, não gostei. Eu reagi frente àquela fala daquela pessoa. Ou pura e simplesmente eu deixei que a coisa passasse batido. E vou vivendo no atropelo de atitudes, reações, pensamentos e energias. E essas energias, elas vão avolumando em nossa vida. Elas vão avolumando ao ponto de que a gente, às vezes, não se conhece na nossa essência e a gente acha que isso é uma atitude normal. Que é uma atitude normal que a gente teve para com outra pessoa. Não, eu não quis ser grosso, eu não quis ser egoísta, eu não quis ser maledicente, eu só fiz um breve e simples comentário. E a gente sabe que muitas vezes o nosso comentário pode ser tocado de uma forma um pouco arrogante, que talvez nós não percebamos. Então, analisar o nosso dia a cada findar dele é fundamental para que a gente comece a se conhecer. E continua o De Luca dizendo, o plano de voo nos permite conhecer onde estamos e para onde vamos. Exatamente, né? O plano de voo, o que acontece? Ele tem aquela rota traçada pelos pilotos. Então ele sabe exatamente de que aeroporto ele vai sair, para onde ele vai
Ele vai de um aeroporto para outro, ele tem uma rota, ele vai seguir aquela rota. Por mais que às vezes tenha algum contratempo, talvez ele tenha que retornar por alguma situação específica. Mas a rota dele está traçada. E a gente tomar consciência do nosso plano de voo, enquanto espírito encarnados, é fundamental. Pois ela vai permitir que a gente conheça onde estamos na nossa caminhada evolutiva, como também para onde vamos. Como a gente costuma dizer, né, mineiramente falando, pessoal, o Simão Pedro de Lima que costuma trazer essa frase, né? Ele costuma dizer assim, a doutrina espírita nos permite fazer a reflexão de saber d'onde vim, onde tô, onde vou. Ou seja, de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Ah, exatamente. Ele trouxe uma reflexão do Raul Seixas aqui, né? Estamos sempre ocupados demais para pensar e ver os sinais, né? O Gleison trouxe aqui para nós a fala de uma música do Raul Seixas, onde ele diz, de uma forma poética, mas muito bonita, ele diz assim, que nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar, estão muito ocupados para pensar. E nós, muitas vezes, não recebemos as notícias que os amigos espirituais querem nos mandar. As intuições que muitas vezes nosso anjo guardião vem nos falar assim, muito sutilmente. Só que nós estamos de ouvidos fechados, de olhos tapados, e a gente não enxerga e não escuta. Por mais que ele grite, por mais que ele nos mostre, nós estamos de olhos vendados e ouvidos fechados. Então, é preciso abrir os olhos, é preciso destapar os ouvidos para que a gente consiga ver e ouvir. Nosso objetivo é para nos tornarmos pessoas centradas no amor, ainda que essa viagem dure longo tempo. Afinal de contas, estamos no início dela, porque predominantemente ainda somos egocentrados. Olha só, como diz o De Luca aqui, nós estamos fazendo o quê? Mais egocentrados. O ego é muito forte em nós. Por que o ego é muito forte em nós? Porque já é uma questão que trouxemos, evidentemente, dos nossos momentos enquanto espíritos inferiores, rudimentares, na condição de habitantes do primeiro plano, um planeta primitivo, onde buscávamos a todo custo o nosso egoísmo se tornaria presente por uma questão de sobrevivência. Só que hoje, infelizmente, irmãos, a nossa humanidade ainda envolta em guerras. Eu fiquei pensando outro dia, uma reflexão talvez para vocês, né? Sem fazer juízo de valor de uma questão de outra, de um lado ou de outro, pois nenhuma guerra justifica. Mas nós vemos os nossos amigos, irmãos da Venezuela, passando por um terremoto que destruiu milhares de residências, ceifou milhares de vítimas e numa verdadeira catástrofe. Os 2 terremotos seguidos, praticamente um ao outro, trouxe essa destruição, deixou o país arrasado, não só pelos corpos, mas também materialmente. E aí a gente vê, isso foi um fato da natureza, que às vezes daria para evitar se você morasse num país que tivesse toda uma infraestrutura, como por exemplo o Japão. Mas um país como a Venezuela, até outros países, né, como o Haiti, até mesmo alguma região do Chile, que muitas vezes acaba acontecendo, tem algumas situações que eles não estão preparados para um terremoto. No Japão já é diferente, tudo aquilo que já passaram e o aspecto tecnológico, econômico permitiu que eles fizessem, né, esse projeto para construir edifícios que não ruíssem ao sabor de um terremoto. Mas um país ainda de terceiro mundo, como é o nosso, como é a Venezuela,
quando se depara de um fenômeno dessa natureza, não tem estrutura. E aí a gente vê, esse é um fato da natureza. Mas o fato que destrói, mata pessoas inocentes, destrói construções, isso vem por conta da guerra, por conta do egoísmo, por conta do poder exacerbado, por conta do querer ganhar, superar qualquer outra pessoa, independentemente de juízo de valor de quem quer que seja. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. E ele vai dizendo para nós também, dessa maneira, nossa viagem já tem mapa e bússola. Sabemos onde estamos e conhecemos aonde queremos chegar. Embora seja uma viagem longa, todos os dias o plano de voo precisa ser ajustado através da reflexão sobre o nosso percurso. Olha só que interessante. Embora nós sabemos onde estamos e já temos a noção para onde nós queremos chegar. Não é por acaso, né? Nós já sabemos qual que é o nosso plano de voo. Só que ele fala para nós que nós precisamos rever o nosso plano de voo sempre, a cada dia, a cada momento, porque as situações mudam. Nós não temos uma vida, que eu diria assim, pré-determinada, um destino traçado, pois nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a capacidade de mudar a rota e a direção da nossa vida. Porém, vejam só que interessante, embora nós tenhamos o livre-arbítrio, tomar conta do plano de voo da nossa existência ele é fundamental, para que a gente não desvie de rota. Boa noite, Elza, seja bem-vinda. Para que a gente não desvie a rota, para que a gente consiga continuar a nossa caminhada de uma forma serena, tranquila e equilibrada. Ele vai dizer também, muitas vezes vamos querer voltar às velhas rotas do ego. É aquilo que eu falo para vocês, né? A zona de conforto é um lugar quentinho, gostoso, acolhedor, maravilhoso, né? Só que a gente não gosta de sair da zona de conforto. Por mais que a zona de conforto seja esse aparente lugar prazeroso, ele não nos impulsiona, a gente vai ficar parado. Nós vamos ficar preso às velhas situações. E querer voltar para o percurso já anterior é um passo que às vezes sentimos vontade de dar. Puxa, como eu era feliz naquele momento. Poxa, eu perdi a oportunidade. Só que se a gente não tivesse dado o passo, caminhado até aqui, nós não tínhamos a noção de todo o percurso que percorremos. Então prestemos atenção nessa reflexão. Se isso acontecer, e deve acontecer, não desanimemos. Já deixou claro para nós que isso, se você acontecer, não se preocupa não desanima, vai acontecer. Você querer retomar a velha rota do ego. Mas qual o conselho? Peguemos de volta o mapa, miremos o objetivo da viagem e recomecemos o voo com mais ânimo. Vai valer a pena a viagem, pois como disse Paulo de Tarso, sem amor nós nada seremos. Sem amor nós nada seremos. Mensagem de Paulo de Tarso. E na nossa viagem, né, como que a gente costuma dizer, uma frase que está lá naquela animação da Pixar, Carros, que não importa muito o nosso destino, é a viagem que a gente vai traçando, a rota da nossa viagem que nos dá o nosso crescimento. Então não tenhamos pressa de chegar. Todos nós chegaremos lá. Mais cedo ou mais tarde, todos chegaremos a esse destino traçado pelo Mestre Jesus. E o plano de voo mais importante que nós podemos e devemos seguir é o Evangelho de Jesus.
este roteiro seguro, que tenhamos a certeza que toda vez que estivermos em dúvida de agir dessa ou daquela forma, consultemos a bússola do Evangelho para que a gente consiga trilhar um caminho de paz, amor e harmonia espiritual. Esta reflexão da noite, maravilhosa como sempre, né? Na próxima segunda-feira, dia 20 de julho, capítulo 77, ele nos pergunta onde encontrar Deus. Onde será que nós vamos encontrar Deus? Fica o convite para estarem conosco na próxima segunda-feira, 22 horas, para mais um capítulo do livro Levantar e Seguir. Retomando o convite que eu fiz no início, amanhã, dia 14 de julho, dia da Revolução Francesa, nós teremos uma palestra virtual no perfil do canal do YouTube, de Mensagens Consoladoras. Depois eu vou fazer a postagem do banner, juntamente com o link nos nossos stories, para que vocês possam clicar e nos acompanhar na nossa palestra que vamos fazer virtualmente amanhã. O tema, o homem de bem. Como eu falei, é interessante algumas reflexões que a espiritualidade nos intui. Sem que tivéssemos conversado, Martielli fez uma palestra com esse mesmo tema semana passada, na quinta-feira passada, Fraternidade Espírita Irmã Maria. E eu já estava com o tema marcado, falei, nossa, Martielli, olha que interessante. Não sabia o tema que você ia falar e eu também, talvez você não soubesse, né, evidentemente, o tema que eu vou falar amanhã. Então, fica aí a reflexão para que vocês possam nos acompanhar amanhã e depois faça uma comparação, né? Veja lá, está gravado lá no canal do YouTube da Fraternidade Irmã Maria, veja a palestra da Martielli, depois veja a nossa, faça a comparação, vê até que ponto nós tratamos dos mesmos objetivos, da mesma fala, pois mesmo que nós tenhamos o texto básico, cada um de nós trabalha de uma forma diferente, sobretudo pelas intuições que a espiritualidade nos dá. Na próxima quarta-feira, dia 15, teremos mais um momento com Jerônimo Mendonça, tá? Obrigado, Ju. Obrigado mesmo. Então, quarta-feira, 22 horas, momentos com Jerônimo Mendonça, mais um capítulo para a nossa reflexão do livro Recados do Amigo, de Maria Gertrudes Coelho. Certo? Deixa eu copiar aqui as pessoas que estiveram aqui na live, né? Porque quem está aqui conosco na live vai participar conosco, né? No dia 10 de agosto, tá? 10 de agosto vai participar conosco do sorteio de um livro. E eu vou já deixar avisado aqui, se porventura, viu, Luciane? Se porventura o livro sair para você, que vai ser um sorteio, né, direto aqui, não vai ter... vou abrir o sorteio para vocês, a Luciane está no nosso sorteio, mas se por acaso o sorteio for para a Luciane, né, que eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, estou dando um exemplo, se por acaso sorteada for a Luciane, que vai estar conosco na live, eu sortearei um outro livro, tá? Então fica aí o aviso já para vocês, tá? Não estou dizendo que a Luciane vai ganhar, não. Eu posso até tirar a Luciane, não vou tirar, não. Já fiz essa reflexão e vai ser assim mesmo, tá? Eu acho que é importante, né? Importante todos vocês que estão sempre nos acompanhando terem a oportunidade de participar desse sorteio e receber um livro, né? Então tá, vamos aqui fechar o perfil aqui, Estou com a vibração aqui, né? O nosso caderninho de vibração. Em especial nesta noite eu gostaria de pedir para um amigo que desencarnou nesta manhã, José Augusto Macioli, aqui de Araraquara. Vamos vibrar por ele também e por as pessoas cujos nomes estão gravados aqui no caderno de vibração. Neste momento, convido você, querida amiga, você, querido amigo,
Se assim sentir confortável, feche suavemente seus olhos. Tome uma inspiração profunda. E no momento de expirar, vai relaxando seus ombros, relaxando seu corpo. Deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, que leva os nossos espíritos às esferas luminosas, ao encontro do nosso Mestre Jesus. Esse amigo querido, companheiro de todas as horas, e certamente está ao nosso lado neste momento. E ele mesmo disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei convosco. E com o pensamento em Jesus vamos rogar que ele possa olhar por cada um de nós que passou por esta live, que está assistindo neste momento ou que vai assistir depois. Que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estão passando por problemas de saúde, que a equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes visite os lares dessas pessoas que estão em nossos pensamentos e estão necessitadas da ajuda da equipe médica espiritual. Por aqueles outros que estão em hospitais, asilos, orfanatos, nas prisões, ou mesmo perambulando pelas ruas sem um teto, perdidos em vícios, drogas, alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, que a sua mão amiga possa amparar esses corações. Vibremos por aqueles que partiram para o plano espiritual, em especial José Augusto Macioli, que ele possa ser recebido pelos amigos espirituais, pelo seu guia protetor, que ele possa receber toda ajuda para esse momento de transição, que possa trazer também conforto aos familiares que aqui ficaram, sabendo que o encontro é certo para aqueles que se amam e na certeza de que Deus não desampara nenhuma das suas criaturas. Por as pessoas cujos nomes estão gravados no caderno de vibração, encarnados ou desencarnados. Por aqueles outros em nossos pensamentos, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoe as nossas dívidas, como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau, gente.